O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em sua luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os que aqui se encontram, aqueles que estão acompanhando esta celebração pelos meios de comunicação da nossa paróquia, é uma noite muito especial. É a noite do nascimento de Deus, o Filho de Deus, nosso irmão Jesus de Nazaré. É um fato tão extraordinário que, por mais que alguém diga que não acredite em Deus, o fato da vinda de Jesus marcou a história da humanidade ao ponto de termos a divisão daquilo que foi antes e aquilo que é depois de Jesus. Então, por mais que alguém diga que não acredita, seja ateu, não sei, ele vai ter que, de alguma forma, registrar que Deus veio ao mundo, mesmo que seja pelo fato do tempo.
No entanto, para nós cristãos, isso é muito mais do que uma parte da história. É a base da nossa fé. É a raiz da nossa crença. É o alicerce da construção da nossa vida. Deus se rebaixou ao ponto de vir viver conosco. E a cada vez que eu me debruço nessa experiência, eu fico assim, pessoalmente, é uma revisão que eu faço da minha própria fé. Porque não é uma coisa qualquer, é um fato tão maravilhoso que tem que se repetir todos os anos para a gente nunca esquecer desta grande prova de amor que Deus fez. Ele veio morar conosco. Shekinah fez a sua tenda entre nós. A partir deste princípio, nós vamos entendendo e certamente vamos buscando compreender este mistério. Por que é mistério? Porque só se compreende com a adesão do amor. Sem o amor é um fato qualquer. É porque Deus nasceu. Não, é o nascimento de Jesus. Hoje é Natal. Para muitos é o dia do Papai Noel. Para muitos é o dia de se reunir com a família somente para fazer aquela ceia. Alguns nem mais se lembram de vir à missa para agradecer o Natal do Senhor. E o Papa Francisco nos lembrava esta semana, esses dias, muito cuidado para a gente não trocar o que é de Deus por aquilo que é da matéria. A gente ficar pensando nas coisas, na existência do poder aquisitivo para comprar uma coisa e outra, e o verdadeiro sentido do Natal se perde. Olhe bem. Olhe bem. Há tempos atrás, nesse período natalino, se enchia de campanhas para ajudar os pobres, os mais necessitados. Todo mundo se juntava, fazia alguma coisa. Atentai bem, como dizia o outro. Veja quantas esse ano foram feitas. Mesmo com toda a realidade da pandemia, o mundo ainda continua egoísta demais. E não aprendemos com Jesus de Nazaré, o grande exemplo da manjedoura. Para muitos o Natal é simplesmente um momento de juntar familiares, alguns até que se vêm de ano em ano, mas o verdadeiro sentido parece que a gente deixa escapar as mãos da gente. Meus irmãos, minhas irmãs, o Natal marca uma das maiores provas de amor de Deus por nós. Eu dizia hoje lá no Mazagão, e repito, se o nascimento de qualquer filho para o pai é uma alegria, imagine o nascimento do Filho de Deus. Eu lembrava hoje lá que muitos pais fazem, e isso tem seu valor, muitas coisas para os filhos quando estão para chegar. Hoje tem chá de revelação, não sei o que, coisa e tal. Mas nós esquecemos de preparar o nascimento de Jesus. O tempo do advento é propício para a gente guardar esse período para limpar o coração, para viver a experiência da renovação da vida. Mas a gente esquece disso. A gente prepara o nascimento de um, de outro, a festa. Mas a festa do Filho de Deus a gente às vezes esquece. Ou talvez deixe de lado. Eu estou dizendo isso não por um princípio de reclamação, mas é um princípio da gente compreender a base da nossa fé. Onde está o alicerce da nossa história? Num determinado tempo, o Filho de Deus desceu, viveu entre nós. E desde que chegou, encontrou portas fechadas. A manjedoura é o exemplo de que o Filho de Deus, quando veio ao mundo, não foi aceito pelos que eram ditos normais.
Jesus veio ao mundo e a manjedoura é o símbolo da humildade de um Deus que é grandiosamente, infinitamente superior a qualquer outra realidade humana. Esta noite é o encontro do divino, eterno, com o humano, limitado, frágil. O divino e eterno desce para resgatar o humano e frágil, para caminhar com ele, que somos nós, e para nos resgatar da mancha e da lama do mal. O divino, o eterno, se faz homem, sofre as dores dos homens, as alegrias dos homens, as esperanças dos homens. Deus, nessa comunicação perfeita do céu e da terra, conecta-se com a gente muito mais do que já era conectado. Deus agora, vivendo conosco, pulsa, sente, vislumbra, sofre a realidade humana. É por isso que esta noite, quem sabe seja a noite do resgate da família, seja a noite da unidade de quem estava disperso, seja a noite de um estender a mão para alguém que a gente tenha dificuldade se conectar com a graça do divino, a falha do humano, para renascer com a esperança do nascimento do Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus não pode ser celebrado simplesmente por um fato no calendário. Tem que trazer o resgate que nós tanto precisamos. Portanto, um bom Natal não significa uma mesa farta, nem significa casa cheia. Um bom Natal significa uma conversão de coração, uma mudança de vida, uma experiência do renascer, uma atitude de fraternidade. Do que adianta termos mesas cheias, corações divididos, casa cheia, um com raiva do outro, fazendo cara e pose de que está tudo muito bem, não estando. Muitos com carinhas de santos, mas com coração cheio de raiva e de ódio do outro. Não adianta celebrar Natal se não começa a renovação de dentro, se não faz a experiência do purificar-se interiormente. Todos nós, padres, leigos, todos nós. A ceia do Natal tem a simbologia da unidade. Onde se tem unidade não significa que somos todos iguais, mas se cada um vai respeitando a diferença do outro para crescermos juntos. Olha o que diz a primeira leitura: os que estavam às sombras da morte, uma luz resplandece, faz crescer a alegria, aumenta a felicidade, todos se alegram na presença. Esta é a graça e a consequência de quem vive a experiência do nascimento, da renovação, da esperança. Da mesma forma como São Paulo escreve na segunda leitura, foi pela graça de Deus que ele trouxe a salvação aos homens. E essa salvação não pode ser tratada como coisa qualquer. Tem que gerar o abandono da impiedade, o abandono das paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. É isso que eu digo. Viver o nascimento de Jesus mostra-nos uma mudança de vida. A prova maior disso, para terminar: os primeiros a chegarem perto de Jesus não foram judeus, nem foram doutores da lei. Estes estavam sempre querendo colocar Jesus à prova. Foram os pastores, povo sem religião, nômades, era aqui, era ali, era acolá. Mas com certeza, onde tem o coração aberto para a realidade da graça de Deus, ele ali está.
Então, meus irmãos, ao sair desta Eucaristia, os que vão para casa, os que vão ter contato com seus familiares, rezem, agradeçam a Deus, aproveitem a oportunidade desta noite, fazer uma ligação, uma mensagem para alguém que a gente está chateado ou me chateou, alguém distante. Aproveite desta noite santa, profundamente cheia de luz, para iluminar as nossas vidas, os corações endurecidos e aqueles que precisam de esperança. Que o Senhor nos abençoe e que esta noite renove, purifique, transforme as nossas vidas.